Vamos lá, então vamos começar nossa aula. Boa noite mais uma vez. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham tido uma semana tranquila e que ela permaneça. Então, para quem está chegando hoje, meu nome é Edmária, sou professora de História, sou museóloga, tenho mestrado em Museologia, especialização em Arte e Patrimônio Cultural, em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. E estou com vocês aqui no curso de Museologia. Nossas aulas estão acontecendo, pelo menos até o momento, todas as quartas. Então, a cada semana, a gente vem discutindo um tema específico da museologia, um tema pertinente, um tema que seja interessante para a gente dentro da nossa área, e depois, em outros momentos, a gente pode ir afunilando esses assuntos, tá? Quero avisar também que a aula está sendo gravada para que a gente possa disponibilizar depois para os nossos colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui presente. E até a gente, em outro momento, quiser voltar para a aula, ficou em dúvida de alguma coisa, anotar alguma referência, ela vai ficar disponível depois lá na plataforma do YouTube, tá? Qualquer dúvida, sinalizem, fiquem à vontade, desculpa. Estão me ouvindo bem? Vocês podem me sinalizar se estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, ótimo. Obrigada, Aline. Por nada. Já estão conseguindo ver o slide? Tá aparecendo aqui sim. Pronto, muito obrigada. Então, vamos lá. Nossa aula hoje tem o título de Educação Patrimonial. Começo perguntando para vocês se vocês sabem o que é educação patrimonial, se vocês arriscam algum palpite, se já leram algum material sobre educação patrimonial. Não cheguei a ler ainda sobre essa parte do conteúdo. Mas você arrisca a dizer o que você acha que é educação patrimonial? Creio que tem a ver com conservar os nossos patrimônios, né? Essa parte toda da história, né? Da sociedade. Seria ensinar, né, as próximas gerações acerca dessa conservação, como é importante. Algo assim. Isso, justamente. Obrigada, Aline. É justamente isso. Então, eu começo aqui trazendo duas imagens para vocês, juntamente com a pergunta: o que é educação patrimonial? E aqui na primeira imagem, nós conseguimos perceber algumas crianças reunidas, elas estão prestando atenção em alguma coisa. E na imagem seguinte, a gente já vê uma quantidade maior de alunos, pela idade. Deixa eu liberar mais uma pessoa. Pronto. Pela idade, pela faixa etária, a gente entende que é um público escolar, e possivelmente esses alunos foram direcionados a partir da escola para algum patrimônio, para o desenvolvimento dessas atividades. Antes da gente entrar na parte teórica, eu trouxe para vocês a discussão de 4 textos, tá? No final vou passar as referências. Nós temos 4 textos, desculpas, que eu acho que é importante que a gente discuta, que a gente tenha a noção de um deles. Lógico que para a nossa aula de 50 minutos eu vou apresentar de forma resumida,
Mas à medida que vocês tiverem um tempo, vão lendo cada um desses textos para que a gente possa discutir em outro momento de forma mais aprofundada. Então, eu começo com o texto da Soares Freitas, dizendo que a educação patrimonial é um processo intencional que visa a construção e apropriação de saberes a respeito de objetos e manifestações que são consideradas essenciais para a sobrevivência, a identidade, a história e a memória de um indivíduo ou grupo. Isto é, bens culturais comuns que remetem a algum sentimento de pertencimento. Trata-se de uma apropriação da cultura ou de parte dela que é representativa para a coletividade. Então, a gente associa aqui com o que a colega Aline nos trouxe, que é justamente isso. A gente trabalhar essa educação patrimonial a partir desse patrimônio. O que ele representa, o que ele pode representar para um indivíduo ou para um grupo. Por que isso? Para um indivíduo ou para um grupo, a gente pode ter um patrimônio que não necessariamente represente uma comunidade inteira, um grupo inteiro. Nós podemos ter um patrimônio que é importante para parte da população de um bairro, por exemplo. Mas se a gente for fazer uma enquete, se a gente for fazer uma entrevista, se a gente for se preocupar, por exemplo, com o inventário participativo, talvez aquele patrimônio não represente todos que moram naquela região. Então, a gente precisa entender que esse patrimônio pode representar uma pessoa ou um grupo. Portanto, a educação patrimonial é uma dimensão da cultura na educação, uma roupagem teórica para tratar questões importantes como a identidade, a memória, o pertencimento, os lugares, os fazeres, as utopias, os sentidos das aprendizagens, o sentido da escola e a construção de significados em educação. O que é que esse pesquisador está dizendo aqui para a gente? Que essa educação patrimonial, que ela diz que é uma dimensão da cultura na educação, porque a gente consegue trabalhar justamente essa extensão. E a gente tem que lembrar que o patrimônio, a educação patrimonial vai mexer muito com a identidade desse público, com a identidade, com a memória e com o sentido de pertencimento que essas pessoas têm desse espaço, da sua cidade, da sua região, do seu estado. Eu posso trazer um exemplo aqui muito forte para vocês. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de morar em um estado diferente de onde vocês nasceram. E quando a gente está num estado diferente, qualquer pessoa percebe, principalmente quando a gente chega logo, o sotaque, por exemplo. Eu sou baiana, durante um período eu morei no Rio de Janeiro. Então, no meu bom dia, as pessoas já percebiam que eu não pertencia àquele lugar, que eu não tinha identidade com aquele local, por mais que a cidade fosse bonita, que tivesse vários patrimônios, mas eu não tinha um pertencimento do Rio de Janeiro, porque o meu sentido de pertencimento estava na Bahia, estava em Salvador, estava nos locais que eu conhecia, que eu conheço. Tá claro até aqui, gente? Tá sim. Obrigada. E aqui chama atenção para a gente discutir um pouco sobre identidade preservacionista. Entendemos como identidade preservacionista a concepção que visa preservar os elementos que são essenciais para a manutenção da identidade, como as raízes e as tradições culturais. Estamos falando também da necessidade de preservar aqueles elementos que são transcendentais para a história do ser humano e remetem à sobrevivência, à moradia, ao abrigo, às práticas laborativas que são fundamentais para a manutenção da espécie, aos hábitos de cuidado com a vida, ao meio ambiente e aos valores humanos que favorecem a comunicação e a promoção do bem-estar da espécie, entre outros. Então, o que acontece aqui? A gente entende que a educação patrimonial está diretamente ligada com a nossa identidade.
que, a partir dessa educação patrimonial, nós conseguimos trabalhar o patrimônio que nos representa. E aí você me pode perguntar, Edmara, então significa que todos os patrimônios do meu bairro me representam? Ou tem que me representar? Eu vou te dizer não. Não tem que. Pode acontecer, mas não tem que. Então, a educação patrimonial é um processo educativo e permanente. Por que permanente? Imagina que nós vamos fazer uma ação de educação patrimonial hoje, dia 13 de agosto de 2025, porque a gente entende que é importante a gente trabalhar o patrimônio de um bairro específico, e a gente fez aquela ação, fez aquele projeto, estudamos, sentamos e direcionamos como que a gente ia fazer. Pronto. Acabou aquela ação e eu já acho que é o suficiente, não precisa mais. Vocês acham que essa ação terá durabilidade? Eu fui clara na pergunta ou não? Se a gente faz uma ação hoje, a gente pode esperar que essa ação que foi feita uma única vez, a gente colha os frutos dela nos anos seguintes, por exemplo? Nos meses seguintes, nos anos seguintes? Eu acho que não a um curto prazo, né, Pro? Faria mais sentido mais a longo prazo e se fosse uma ação mais frequente. Sim, isso, justamente. Porque imagina, o ato de educar é um ato constante. Isso a gente não precisa, não está dizendo aqui que a gente vai educar o outro para que ele entenda o que é o patrimônio dele. Não, não é isso. Mas a gente pode ajudar a conscientizar, a ele entender o que é o patrimônio, como conservar aquele espaço, desenvolver o sentimento de pertencimento, mas isso é algo contínuo, algo permanente. A gente não pode fazer uma ação isolada e achando que aquele momento único vai surtir o efeito constantemente. Até porque a gente precisa pensar nesse público, a gente precisa pensar quanto nós conseguimos atingir. E normalmente, quando a gente trabalha com educação patrimonial, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque a gente precisa direcionar. Quando a gente está trabalhando com a escola, por exemplo, é um pouco mais fácil no sentido de o professor vai levar aquele grupo, o professor leva dentro do horário. Mas quando a gente vai trabalhar com educação patrimonial com um outro grupo, por exemplo, as coisas não acontecem da mesma forma. Então, a gente precisa entender que o trabalho, a educação patrimonial tem que ser permanente. A gente tem que entender que a gente precisa fazer um trabalho constante. É fácil? Não. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para entender e para que a gente possa somar com os espaços que a gente tiver a oportunidade de estar, de trabalhar, justamente para que a gente possa contribuir. Então, dessa forma, a educação patrimonial é um processo educativo, permanente e sistemático que tem como objetivo principal despertar nas pessoas o interesse, a valorização e o senso de pertencimento em relação ao seu patrimônio cultural. Nós temos o hábito, quando estou falando nós, é de forma geral, a gente é valorizar o patrimônio do outro, o que a gente diz que é do outro. Muitas vezes, quem tem uma condição de viajar, de conhecer outros países, viaja e conhece museus de N países. E aí, quando você pergunta, muitas vezes, ele não conhece o museu da própria cidade, mas ele acha interessante conhecer os museus do mundo. Às vezes tem um museu no nosso bairro e a gente não vai. Um museu, centro cultural, um patrimônio edificado, e a gente não conhece. A gente acha que patrimônio é o que está no centro da cidade.
Patrimônio é o espaço que está localizado dentro de um espaço elitizado. E a gente esquece que muitas vezes no nosso bairro tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante muitos anos eu trabalhei no bairro de Paripe, um bairro que fica localizado na parte periférica de Salvador. Eu dava aula tarde e noite, e nesse caminho que eu percorria da casa, do bairro que eu morava até o bairro de Paripe, eu passava por alguns patrimônios edificados. Nós, nesse bairro, tinha uma antiga fábrica, tinha uma igreja dos anos 1586, 89, não tenho certeza, a igreja de Nossa Senhora do Ó, que foi uma igreja que onde os jesuítas chegaram logo no Brasil, eles edificaram esse espaço. O trem do subúrbio áureo de Salvador, que foi a quinta construção do Brasil. Então, assim, é uma construção lá do Segundo Império. Tudo isso para dizer para vocês que aqueles patrimônios que estão localizados na periferia de Salvador, para a maioria da população, ele não é visto como patrimônio. Porque patrimônio a gente tem lá no Pelourinho. É patrimônio? É. Não deixa de ser? Não. Mas por que só o que está no Pelourinho, só o que está lá na Avenida, está lá na Graça, é patrimônio? E o que está na região periférica? Isso eu estou dando um exemplo, mas a gente pode pensar em N localidades. E acredito que até vocês têm algum tipo de exemplo. Então, durante um período, eu desenvolvi justamente uma ação na escola que eu trabalhava para que a gente entendesse que o que está do lado da nossa casa também é um patrimônio. A igreja, independente da religião, a gente está analisando a construção arquitetônica, também não deixa de ser um patrimônio. A partir daquela construção, a gente consegue entender sobre a chegada dos portugueses na Bahia e no Brasil, como foi o processo de aldeamento, como foi o processo de escravização naquela região, como aconteceu, por exemplo, a formação dessas fazendas, dessas fábricas que chegaram posteriormente, tudo isso a partir de um patrimônio. Então, a gente precisa, muitas vezes, estar mais atento, ter um olhar mais sensível para o que está no nosso bairro, depois na nossa cidade, e depois as outras localidades. É interessante que a gente conheça e que a gente saiba entender essa importância e o quanto isso mostra e diz sobre a nossa identidade. Dúvida, gente? Não, Pro, tudo certinho. É importante a gente saber valorizar o que nós temos na nossa comunidade, né, esse tipo de patrimônio mais próximo da gente, do que antes de vangloriar algo europeu, né? Isso acaba entrando muito na questão do eurocentrismo, né? Isso, justamente. Se a gente volta um pouquinho aí na nossa história, a gente vai entender que até um tempo atrás, o que era considerado patrimônio era apenas o patrimônio edificado. Então, se a gente tem uma construção, aquilo ali é patrimônio. E o restante? Não é patrimônio? E quem foi que construiu essas edificações? Não estou dizendo que não seja importante, mas somente aquilo? E querendo ou não, hoje muitas pessoas ainda continuam reproduzindo. E a gente tem que estar bem atento, principalmente pela nossa área de trabalho, pela nossa área de estudo, que a gente escolheu fazer, o que a gente escolheu seguir. Então, a sua fala, Aline, é muito pertinente justamente para que a gente fique atento a essas escolhas. Na aula passada, nós falamos justamente sobre o poder da escolha, o quanto nós precisamos ficar atentos quanto os profissionais no que a gente vai escolher para expor, para poder falar. E no caso da educação patrimonial, também. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a ação cultural e educativa nos museus, e a gente tem que ficar atento justamente como é que nós, como futuros museólogos, vamos conduzir essa educação, esse pedagógico. E aqui eu trago para a gente relembrar um pouco sobre a nossa primeira aula,
que o patrimônio cultural é vasto. Ele inclui o patrimônio material, que são as obras arquitetônicas, os monumentos, sítios arqueológicos, coleções de museus, arquivos, documentos, centros históricos, entre outros. Então, só do patrimônio material a gente percebe o quanto é diversificado. Então, imagina, a gente vai escrever um projeto para desenvolver uma educação patrimonial, pensando aqui nesses três exemplos que eu estou trazendo. Nós temos aqui a Serra da Capivara, então a gente tem uma representação aqui de um sítio arqueológico. Na segunda imagem, a igreja e o convento de Nossa Senhora do Carmo, no Santo Antônio Além do Carmo, próximo a Pelourinho. É o único convento que nós temos com 2 claustros. É um convento, é um espaço que é tombado também. E na terceira imagem, nós temos a reserva técnica do Museu Ipiranga. Então, imagina a diversificação, quase não sai, desses espaços, desse educativo, de como nós vamos precisar direcionar. Então, não dá para trabalhar em espaços diferentes da mesma forma. Nós precisamos também ter um olhar sensível para isso. Patrimônio material. Nós temos os saberes, celebrações, formas de expressão como danças, músicas e culinária, lendas, tradições orais, rituais, ofícios e lugares que abrigam essas manifestações. Então, na primeira imagem, nós vemos aí uma representação, um registro do frevo, que acontece lá em Recife. Na segunda imagem, nós temos a capoeira. E a terceira, baianas e o acarajé. E lembrando que o que é registrado é a arte de fazer, o bolinho, o acarajé, o ofício de fazer, como do queijo que a gente já trouxe em outra aula, o queijo lá em Minas, é a forma de fazer. Então, daqui nós entendemos que podemos trabalhar de uma forma mais próxima às danças, né, o frevo e a capoeira, mas quando a gente vai pensar em trabalhar com o fazer do acarajé, a gente entende que a gente precisa direcionar esse projeto. Nesse momento agora da aula, eu vou trazer para vocês o Guia Básico de Educação Patrimonial. Quando vocês começarem a trabalhar com educação patrimonial, e com essas leituras em um componente, uma disciplina mais específica, vocês vão perceber que esse guia, ele quase sempre é tratado por pesquisadores, por museólogos. Então, assim, ele é um guia básico, a gente precisa ler, a gente precisa entender o que ele traz. É um guia antigo, hoje já tem algumas discussões, já tem autores que não concordam com certos conceitos, e a gente entende. A gente entende porque as coisas estão no movimento, as coisas precisam mudar, as coisas precisam melhorar, e a gente precisa entender justamente o que essa autora trouxe, qual foi o momento que esse guia foi escrito, e o que é possível usar hoje e o que não é. Em contrapartida a esse guia, eu trouxe também um texto mais atual, para que a gente possa ter um parâmetro para nossas discussões. Então, desse guia, eu fiz um resumo e trouxe aqui as citações que eu acho mais pertinentes para que a gente possa trabalhar a educação patrimonial. Então, nós temos, trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo, a partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados. O trabalho da educação patrimonial busca levar as crianças e adultos ao processo ativo de conhecimento, a apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para melhor usufruto desses bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos no processo contínuo de criação cultural. O que é que a gente precisa entender aqui? A cultura ela está sempre em movimento.
Então, não significa que algo que foi considerado patrimônio pelos nossos avós continue sendo considerado patrimônio nesse momento. Ah, nós estamos falando de um patrimônio tombado? Ah, se a gente está falando de um patrimônio tombado, ele tem um processo e o registro, então, para que esse bem dure o tempo que durar. Ele vai ser eterno? Não. Ele não vai, a gente precisa entender isso. Por mais que esteja uma proteção, por mais que ele tenha o cuidado, a gente sabe que nada é eterno. Só que a gente precisa entender também que cada geração escolhe o que ele se identifica como patrimônio ou não. Então, a gente precisa estar atento para esses processos, para que a gente também não chegue em um espaço, em uma localidade, impondo a nossa vontade. Ah, eu sou professora de história, eu sou museóloga, eu estou dizendo que isso é patrimônio. Mas, Egemara, não, é patrimônio porque eu quero que seja patrimônio. Nós não podemos fazer isso. A gente precisa entender, a gente precisa ouvir, a gente precisa acompanhar, sentar com aquele grupo, seja uma ONG, seja um grupo de uma igreja, para que eles entendam e faça com que a gente também consiga perceber o que é que eles consideram como patrimônio, para a partir daí a gente conseguir desenvolver essas ações. A metodologia específica da educação patrimonial pode ser aplicada a qualquer evidência material ou manifestação de cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma comunidade da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e qualquer outra expressão resultante da relação entre o indivíduo e o meio ambiente. Então, aqui a gente entende e percebe que é vasto esse processo de educação patrimonial. E com ela, a gente pode trabalhar em qualquer espaço, em qualquer área, em qualquer metodologia que seja identificada, que seja importante para uma comunidade, para um grupo. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Tá claro, sim. Obrigada. Todas as ações através dos povos expressam suas formas específicas de ser, constitui sua cultura, e esta vai ao longo do tempo adquirindo formas e expressões diferentes. A cultura é um processo eminente e dinâmico, transmitido de geração em geração, que se aprende com ancestrais e se cria e recria no cotidiano do presente, na solução dos pequenos e grandes problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrenta, no processo dinâmico da sociabilização, em que se aprende a fazer parte de um grupo social. O indivíduo constrói sua própria identidade. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Nessa região que eu falei que eu trabalhei, e tinha esse processo do trem, que é um trem que estava instalado lá desde o momento do Segundo Império, ele não tinha apenas uma função patrimonial, ele não tinha apenas uma função de admiração. Ele servia como transporte público, as pessoas utilizavam todos os dias para diminuir o tempo no trânsito. No ano de 2020, início ali da pandemia, houve a descontinuidade desse processo, a interrupção. Esse trem deixou de funcionar, automaticamente o Estado tirou esses trilhos. Várias pessoas se manifestaram contra, porque aquelas pessoas entendiam que aquele trem, aquela ferrovia, faziam parte da história delas, das memórias afetivas que elas tinham. E várias pessoas começaram a relatar que faziam parte da infância, que lembravam de ver o mar, de ver o pôr do sol, e não queria que aquilo terminasse. Em contrapartida, outras pessoas achavam que sim, que tinha que sair para que desse espaço para o novo, para que desse espaço para o VLT, porque a chegada do VLT ia proporcionar
um conforto maior, mais rapidez no tempo de transporte, e a gente percebe o quanto um patrimônio pode significar para algumas pessoas e para outras não. Só que, nesse caso, ele não tem um registro de tombamento, nem do IFAM, e no caso aqui da Bahia, do IPAC. Então, o Estado fez a descontinuação desse serviço, porém, as pessoas continuam trabalhando com a ideia de memória desse espaço, desse trem que funcionou por quase 2 séculos. Então, a gente percebe que a forma física do trem e da ferrovia não existe mais. Porém, os registros, os trabalhos voltados para aquelas relações existem. Então, a gente percebe que é muito além do ver. Pode ser difícil para as novas gerações agora entender a importância daquele patrimônio para eles, porque eles não viram, eles não vivenciaram. O máximo que eles vão poder ver é ler. Mas para que a gente entenda como um objeto, um acervo, um patrimônio pode fazer sentido para uma pessoa, para uma comunidade, mas para outras não. E está tudo bem. A nossa função é justamente trabalhar para esses diversos públicos, tentar levar, tentar dinamizar, mas sem impor a nossa vontade, sem impor o que a gente acha, o que a gente acredita, a partir do que nós estudamos. Reconhecer que todos os povos produzem cultura e cada um tem uma forma diferente de se expressar é aceitar a diversidade cultural. Este conceito nos permite ter uma visão mais ampla do processo histórico, reconhecendo que não existe culturas mais importantes do que outras. E aí a gente volta um pouquinho para o início da nossa aula e a fala de Aline. O quanto alguns patrimônios são direcionados a ocupar o lugar de mais importante, porque eles estão numa localização, porque eles estão direcionados de uma forma diferente, e a gente tem que lembrar que não existe cultura mais importante do que a outra. E nós estamos aqui justamente para trabalhar com esses conceitos. Esse guia, como eu falei para vocês, ele é um guia que já tem um certo tempo, ele foi escrito, publicado em 1999, então a gente tem que 26 anos dessa publicação, e 26 anos a gente sabe que os conceitos mudam, mas que é interessante que vocês leiam assim que possível, mesmo que assim, leiam 2 páginas por dia, 3 páginas, eu entendo a nossa demanda, eu entendo que cada um tem os outros compromissos, tem que estudar outros componentes, precisa trabalhar, mas assim, se organizem para que a gente possa ter uma discussão mais aprofundada nas nossas próximas aulas, desculpa. O patrimônio cultural brasileiro não se resume aos objetos históricos e artísticos, aos monumentos representativos da memória nacional ou aos centros históricos já consagrados e protegidos pelas instituições e agentes governamentais. O que é que ele quer dizer aqui com isso? O Estado, com o propósito de formar, a palavra me fugiu, a personalidade, direcionar o que é patrimônio, a gente percebe que durante muito tempo eles conseguiram fazer isso. Então a gente precisa estar bem atento a esses patrimônios que o Estado diz, que o Estado apresenta e que o Estado também deseja manter. Existem outras formas de expressão cultural que constituem o patrimônio vivo da sociedade brasileira. Nós temos artesanatos, maneira de pescar, de caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como alimentos e remédios. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. As benzedeiras. Há quanto tempo essas mulheres e homens, né, a maioria são mulheres, vinham trabalhando com esse ofício,
como o conhecer dessas plantas medicinais, quantos anos elas demoraram para ser reconhecida, tanto pela própria saúde, como que a gente entenda que faz parte também do patrimônio. E a gente se pergunta por quê? Por que não é interessante que essas mulheres tenham o seu trabalho reconhecido, seja pela área cultural, seja pela ciência? É uma pergunta para a gente pensar um pouco. De construir moradias, culinárias, danças, músicas, os modos de vestir, falar, os rituais e festas religiosas e populares. As relações sociais e familiares revelam os múltiplos aspectos que podem assumir a cultura viva, presente em uma comunidade. Agora, eu apresento aqui para vocês um texto mais recente, de Átila Tolentino, e ele, nesse texto, no final vou passar referência para vocês, ele faz algumas críticas a esse guia. Então, a gente nota que é uma publicação de 2016, então é uma publicação mais recente. Ele já tem outros trabalhos, qualquer coisa vocês também podem olhar no YouTube, as publicações, os vídeos, e aí a gente vai fazer uma comparação entre essas duas publicações, esses dois guias. Defende-se que a educação patrimonial efetiva e dialógica. O que é isso? A gente vai ouvir, a gente vai conversar com esse público. A gente não vai chegar impondo o que é patrimônio, o que é que a gente acha que é patrimônio, o que é que a gente acredita que é patrimônio, porque a gente tem um diploma. A gente precisa ouvir, a gente precisa perguntar a essas pessoas. Então, defende-se que a educação patrimonial efetiva e dialógica, reflexiva e crítica, que contribui para a construção democrática do conhecimento e para a transformação da realidade. Isso implica conceber o patrimônio cultural como um elemento social inserido nos espaços de vida dos sujeitos e que nas práticas educativas deve ser levado em conta a sua dimensão social, política e simbólica. Desde o surgimento do termo nos idos de 1980, então a gente percebe o termo educação patrimonial começou lá em 1980, nós temos 45 anos. O conceito de educação patrimonial ganhou contornos, reflexões, críticas e, sobretudo, ressignificações. Mesmo com o avanço das discussões sobre o tema, ainda é bastante recorrente o tanto no meio acadêmico como instituições que atuam com patrimônio, atrelar o conceito e práticas do campo ao Guia Básico de Educação Patrimonial elaborado por Horta, Gromberg e Monteiro, 1999, a partir da experiência adotada no Museu Imperial de Petrópolis. A esse guia, inclusive, recai o peso de disseminar nacionalmente o termo, de influenciar inúmeras práticas autodeclaradas como educação patrimonial. Então, a gente não pode trazer um guia de 1999 e reproduzir hoje, em 2025, da forma mais fiel do que a gente vai encontrar lá. Então, a gente precisa entender, sim, qual era o pensamento para aquele momento, para aquela época, e de que forma a gente pode trazer, de que forma a gente pode comparar com outras publicações, com outros exemplos, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível para o público que formos direcionados. O campo do patrimônio, como sabemos, é um campo de conflitos e construção social. Ao adentrar nele, não se pode ser ingênuo. Por isso, a educação patrimonial, para que possa ser efetiva, implica em ir além de conhecer para preservar. É necessário que propicie a reflexão crítica e, a partir dessa reflexão, buscar a transformação da realidade. Por que ele nos diz isso? Todas as vezes que nós escolhemos o patrimônio que nós vamos preservar, de que forma nós vamos desenvolver uma educação patrimonial, nós estamos fazendo uma seleção. Nós estamos fazendo uma escolha. E aí a gente precisa estar atento e críticos ao nosso trabalho
para entender por que nós fizemos essa seleção, qual foi o nosso propósito, e entender que o nosso trabalho é educativo. Então, qual é a seleção que nós estamos fazendo? E a partir dessa seleção, a gente faz uma escolha. O patrimônio cultural é concebido como elemento social inserido nos espaços de vida dos sujeitos, que dele se apropriam. Deve ser tratado nas práticas educativas, levando em conta a sua dimensão social, política e simbólica. Isso implica dizer, nas ações educativas, o patrimônio cultural não pode ser tratado como pré-concebido, de que seu valor é dado a priori, cabendo ao indivíduo aceitar essa valorização e reconhecê-lo como parte de sua herança cultural. Além disso, nas práticas educativas, que se pretendem dialógicas e democráticas, o patrimônio cultural concebido como elemento social implica reconhecer o jogo das forças existentes no seu processo seletivo, além do mesmo da apropriação, e que são imbricadas os conflitos e as divergências na permanente luta entre a memória e o esquecimento. O que é que ele quer dizer isso aqui para a gente? Memória e esquecimento andam de mãos dadas. O Estado muitas vezes escolhe o que vai esquecer, o que nós vamos esquecer e o que ele faz parte, o que ele faz questão de lembrar. E muitas vezes nós, como profissionais da cultura, também podemos fazer isso. Quando nós escolhemos o que nós vamos falar e deixamos outras temáticas de fora. E aí a gente precisa tentar trabalhar de forma crítica, primeiro de uma forma autocrítica, mas sem impor, sem dizer ao outro o que é patrimônio e que ele tem a obrigação de reconhecer aquilo e ele tem a obrigação de desenvolver o sentimento de pertencimento, porque nós achamos que é interessante. Pode parecer que eu estou sendo repetitiva, mas para que a gente entenda que esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel impor ao outro o que é patrimônio. Ao levar em conta que o patrimônio cultural está inserido no espaço de vida das pessoas, a sua construção e conformação deve considerar as referências culturais e os diferentes saberes existentes nas comunidades onde esse patrimônio está inserido, bem como as distintas visões dos sujeitos detentores e produtores dessas referências. Isso requer, necessariamente, que as práticas educativas sejam dialógicas e democráticas, partindo do pressuposto de que o patrimônio cultural é dinâmico, histórico-socialmente determinado pelos sujeitos que lhe atribuem sentidos e significado. Aqui eu apresento para vocês uma atividade, o que a gente pode trabalhar com atividade prática. É o Manual de Atividades Práticas de Educação Patrimonial. Aqui nós temos vários direcionamentos para várias atividades. Então, vocês salvam, sempre que possível, dá uma olhada, dá uma lida, porque ele pode nos ajudar muito quando a gente estiver trabalhando, estagiando em um museu, um centro cultural, como direcionar o nosso público, de que forma a gente pode desenvolver a educação patrimonial, de que forma a gente pode aproveitar parte de uma oficina, como é que a gente pode ver e ir adequando. Aí vocês podem me perguntar, a gente leva esse trabalho pronto e vai aplicar? Não. Cada espaço é único, minha gente. Cada região também. Muitas vezes a gente pode desenvolver uma oficina, uma atividade para um grupo e para o outro não vai ter o resultado que a gente espera, não vai ter a produção que a gente espera. Então a gente também precisa estar tendo essas coisas para ver o que a gente pode adequar e o que não pode. E aqui nesse guia eu apresento para vocês de forma resumida também alguns pontos que eu acredito que é interessante a gente trabalhar aqui nessa aula.
E aí a autora traz para a gente etapas necessárias para o desenvolvimento da educação patrimonial. E ela cita alguns pontos que nós, que vamos desenvolver a educação patrimonial, precisamos estar atentos. E o primeiro ponto que ela traz é a observação. Ela diz que, nessa etapa, usamos exercícios de percepção sensorial, visão, tato, olfato, paladar e audição, por meio de perguntas, experimentações, provas, mediações, jogos de adivinhação e descobertas, abre parênteses, detetive, de forma que explore o máximo o bem cultural ou tema observado. Depois vocês podem dar uma olhada no site do IFAM, e aí eles trazem justamente essa atividade sugerida. Tem um grupo de crianças que estão visitando um sítio, e aí eles estão nesse processo de observação. Eles estão lá observando, tentando entender, tentando ver o que está lá. E aí ela traz o segundo ponto, o registro. Esse registro pode acontecer com desenhos, descrições verbais ou escritas, gráficos, fotografias, maquetes, mapas, busca fixar o conhecimento percebido, aprofundando a observação e o pensamento lógico e intuitivo. Então, a gente percebe que aquele grupo que foi fazer a visita de campo, que foi observar, quando ele retorna, e a gente percebe também que é um grupo escolar, ele retorna para o registro. Então, a gente vê aqui que já houve um desenho ou a pintura do que foi visto em outro momento. Em seguida, nós temos a exploração, a análise de um bem cultural com discussões, questionamentos, avaliações, pesquisa em outros lugares como bibliotecas, arquivos, cartórios, jornais, revistas, entrevistas com familiares e pessoas da comunidade, desenvolvendo as capacidades de análise e espírito crítico, interpretando as evidências e os significados. Nessa imagem aqui, a gente já entende que existe uma entrevista que está sendo mediada por uma figura de uma professora ou de uma museóloga, de uma educadora, entre uma criança e uma mais velha. Então, a gente entende que nesse momento aqui acontece uma entrevista. Ela vai relatar, de alguma forma, o que ela viu, o que ela vivenciou, referências que muitas vezes a gente não encontra em um livro. Está ali no saber da história oral, naquela transmissão dos mais velhos para os mais novos. Nós temos agora a apropriação, recriação do bem cultural, através da releitura, dramatização, interpretação em diferentes meios de expressão. E aí nós temos pintura, escultura, teatro, dança, música, fotografia, poesia, textos, filmes, vídeos e etc. Provocando nos participantes uma atuação criativa e valorizando assim um bem trabalhado. Os resultados da aplicação desta metodologia desenvolve atividades que levam os participantes à reflexão, descoberta e atitudes favoráveis a respeito da importância e valorização do nosso patrimônio. Então, nas duas imagens que é possível a gente ver nesses slides, de um lado, nós temos uma variação de livros, e do outro, um grupo escolar brincando ou trocando algum tipo de informação a partir do algo que eles já viram. Então, a gente entende que, nesse momento, eles vão se apropriar do que já foi visto, do que já foi discutido, do que já foi desenhado. Tá claro até aqui, gente? Sim? Tá sim, Pro. Então, recapitulando, um resumo agora do que nós vimos durante esses 50 minutos de aula. Educação patrimonial é um processo educativo que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de preservação do preservar o patrimônio cultural, histórico, artístico e ambiental de uma comunidade, cidade ou país. Ela envolve reconhecimento, valorização e proteção dos bens culturais, sejam eles materiais, como nós vimos, edifícios históricos, objetos e documentos, ou imateriais, como tradições, festas populares, saberes e modos de fazer.
Os objetivos principais da educação patrimonial é despertar o sentimento de pertencimento e identidade cultural, estimular o respeito e cuidado com o patrimônio, promover o conhecimento da história local e nacional, formar cidadãos mais conscientes e participativos. E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de atividades de educação patrimonial. Nós podemos trabalhar com visitas guiadas em museus, centros históricos ou sítios arqueológicos, oficinas sobre tradições culturais locais, projetos escolares voltados para a memória comunitária, ações de preservação e festas e celebrações típicas. Nós podemos aplicar essas atividades nas escolas, em museus, centros culturais ou instituições de preservação do patrimônio, como é o caso do IFAM Nacional, e na aula passada nós vimos que existe também do Estado, específico de cada região. Então, aqui na Bahia é o IPAC. Em resumo, a educação patrimonial vai além de aprender sobre o passado. Ela cria uma ponte entre a história, a cultura e o presente das pessoas, ajudando a formar uma sociedade mais consciente do valor de sua herança cultural. Antes de discutir, pronto. Aqui nas minhas referências, eu trabalhei com o texto da Escola Virtual, ENAP, inclusive, caso vocês tenham curiosidade, pode ir lá dar uma olhada. Acesso, não cobra nenhum tipo de valor para esses cursos. Educação patrimonial, currículo, conceito e temas. O manual de atividades práticas de educação patrimonial. Vocês encontram no site do IFAM, ou podem digitar no Google mesmo, vai dar a opção de baixar. O Guia Básico de Educação Patrimonial, o texto Educação em Museus, a Mediação como Foco de Marandino também, e o texto de Átila Tolentino, O que não é educação patrimonial? 5 falácias sobre o conceito e sua prática. Eu vou passar um vídeo para a gente dar uma olhada, para a gente ver. É um vídeo breve, não vai demorar, não. E nesse seminário de ações educativas, né? Em todo o processo de gestão do patrimônio cultural, há necessidade de ações educativas, né? A gente não acredita naquela postura instrucionista onde os técnicos vão dizer para a comunidade o que é patrimônio e como eles devem preservar o patrimônio. O trabalho é de construção coletiva, é diferente, né? Quando a gente entende que as pessoas de uma comunidade vão discutir o que é patrimônio, isso é um campo de conflito, porque o que é patrimônio para mim, para você ou para o outro pode ser uma noção diferenciada. A questão a gente está numa cidade como Ouro Preto, por exemplo. Como se discute a questão do patrimônio do passado, né, para ser valorizado ainda nos dias de hoje? A questão é usar esse passado, as formas de representação desse passado, a simbologia desse passado para discutir as questões do presente. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode entender o patrimônio cultural como fazendo parte da nossa vida e como as pessoas tendo um sentimento de pertencimento, de pertença em relação a esse patrimônio. Então, esse é um princípio básico, né? A construção coletiva e compartilhada do que é patrimônio cultural. Outro princípio que a gente vê é o diálogo, né? Então, a gente acredita numa educação que seja uma educação dialógica, nos termos de Paulo Freire mesmo. Não acreditamos naquela educação instrucionista,
ou a educação bancária, como dizia Paulo Freire, onde tem um dono de saber e vai dizer, olha, isso aqui você tem que saber, isso é patrimônio, isso vai ser valorizado, porque eu sou técnico, eu entendo mais que você e vou dizer o que é patrimônio. Essa postura está superada, acredito que a sociedade brasileira conhece muito bem o que é seu patrimônio e precisa só de situações de aprendizagem que sejam geradas, e aí entra o papel das instituições gestoras do patrimônio. Elas são mediadoras na construção desses ambientes de aprendizagem, dessas rodas de conversa, como dizia Paulo Freire, né? Para a gente tentar construir um sentido coletivo do patrimônio. Não é de forma alguma com uma metodologia impositiva que a gente vai chegar a dizer o que é patrimônio e trabalhar a educação patrimonial nessa postura instrucionista, né? Então, depois do tombamento, depois dos processos de valorização, né, do registro do patrimônio material, agora sim, agora eu vou ensinar para as pessoas o que é patrimônio. Não, o processo começa desde baixo. É no momento da identificação do que é patrimônio para uma comunidade que você já faz uma ação educativa. Então, o inventário de área tombada, o Inventário Nacional de Referências Culturais no patrimônio material, ele, desde o início, ele tem que envolver a comunidade, com oficinas de educação patrimonial, com a comunidade dizendo o que é patrimônio e o que é referência cultural para ela. A gente acredita nessa postura. E também outro princípio que eu acho importante a gente tocar, que hoje existe um modelo de gestão pública que é a gestão compartilhada entre parcerias, né? Entre município, Estado, instituições da sociedade civil, que se propõe a fazer essa preservação e a valorização do patrimônio cultural. Os marcos legais na área de educação, eles são fundamentais. A gente tem um processo de construção coletiva dentro do IFAM, com os parceiros, com os municípios, com os estados e com as instituições da sociedade civil, que a gente chama de antecedentes dessa discussão sobre educação patrimonial, né? Depois a gente pode até detalhar um pouco mais isso, eu tenho um documento, posso te passar. Mas a gente não tem ainda uma portaria, uma legislação que fale o que é educação patrimonial, né? Isso é um problema sério. Por quê? Porque os técnicos trabalham na análise de projetos, por exemplo, da Lei Rouanet, né? Que a gente no IFAM também é parecerista dos projetos da Lei Rouanet. Que mais? Nas questões ligadas à arqueologia, que existe uma portaria no IFAM que fala que toda ação de arqueologia de contrato, quando uma empresa é contratada para fazer um trabalho arqueológico para o IFAM, ela tem que ter uma ação de educação patrimonial, mas não diz como é essa ação. Isso é um problema sério, porque algumas empresas, por exemplo, depois de fazer o trabalho arqueológico, fazem um folheto, um folder e distribuem isso na cidade. Isso não é educação, né? Isso é no máximo propaganda, no máximo divulgação, mas não é um processo de comunicação, um processo educativo, né? Então, uma das coisas que a gente sentiu necessidade, e é um dos objetivos do fórum, é a gente tirar estratégias e diretrizes para a instituição poder mediar esses processos de ações educativas junto à sociedade, entendeu? E poder colaborar ainda mais com essa noção compartilhada de patrimônio. Então, no caso da portaria dos 231, que se refere à arqueologia, o que é a educação patrimonial numa atividade arqueológica? Não se trata de ter uma receita de bolo, mas assim, de estabelecer princípios norteadores. Então, a comunidade tem que participar, as pessoas têm que estar desde o início do processo do trabalho com a arqueologia, e assim com todas as ações de educação no IFAM. Então, uma das intenções do Fórum Nacional do Patrimônio, acredito que seja estabelecer essas diretrizes, né? E na área de educação patrimonial nós tivemos muita sorte, porque recentemente nós estivemos em Nova Olinda, no Ceará, e nós fizemos um seminário de avaliação do projeto Casas do Patrimônio, cujo foco é a ação educativa para a valorização do patrimônio cultural. E nesse seminário nós tiramos um documento construído em 5 dias, de forma muito coletiva, né, construtivista mesmo, no sentido de envolver várias superintendências do IFAM, prefeituras municipais, né, secretarias de cultura, educação e turismo de alguns municípios, né, e ONGs, instituições da sociedade civil. A Tempest está de cara. Não, a gente não quer propaganda, não. Então, eu trouxe esse vídeo para que a gente consiga perceber também a fala da instituição, né, do IFAM. Ele é um vídeo composto por 2 partes, então eu vou deixar como sugestão de atividade de casa, que no momento que vocês tenham disponível, assistam.
A segunda parte do vídeo também dura 4 minutos e pouquinho, menos de 5. Vou deixar aqui o meu e-mail. Anotem qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aula, sobre o material que vocês comecem a ler em outro momento. Me escrevam, estou disponível. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade em entrar em contato. Dúvidas, questionamentos, sugestões? Até o momento, sem dúvidas, Pro. A aula foi bem explicativa. Ah, ótimo. Muito obrigada. Pronto. Então, por hoje, nós finalizamos a nossa aula. Vamos fazer uma foto? Vocês se importam de abrir as câmeras para a gente registrar esse momento? Ou é pedir muito? Eu não tenho câmera nesse computador, Pro. Eu vou tentar arranjar para a próxima. Tá, tudo bem, então. Então, a gente se organiza. Para a próxima semana, nós vamos trabalhar com ação cultural e ação educativa nos museus. E na semana seguinte, nós vamos trabalhar os conceitos básicos de conservação, tá? Ok. Dúvidas? Só uma dúvida, Pro. Eu acabei não vendo a aula passada. Eu queria saber se elas ficam gravadas. Você saberia dizer? Sim, vão disponibilizar. Ah, tá. Então tá bom. Vou perguntar para a tutora, deve saber o link. Você comentou para a gente dar uma lida no Guia Básico de Educação Patrimonial, então, para a próxima aula, né? Seria interessante. Sim, mas na próxima aula a gente pode discutir alguma dúvida, mas na próxima aula a gente já vai tratar um outro tema. Mas você ok. pode ler e qualquer dúvida você me sinaliza, pode ser por e-mail, e aí a gente discute o que não ficou claro. Tudo bem. Tudo certinho, então, Pro. Muito obrigada pela aula. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Ótima Boa semana noite. para nós. Tchau, tchau. Tchau.